Fala, galera! Estou aqui com meu amigo Sabino, o homem da engenharia de requisitos, análise de negócio e tudo que é mais saber. Fala, meu amigo. Tudo bem? É um prazer estar aqui, cara. A gente já se conhece há bastante tempo, na verdade, né? Lá Sim, no grupo Papo de PO e Requisitos, já. sim. E, bom, primeiramente, cara, agradecer muito a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui, porque tempo é um ativo muito rico, né? E quando eu sugeri o tema para você, estava te falando disso agora há pouco, né? Vou confessar uma coisa para você aqui, para todo mundo. Eu queria muito ouvir a tua opinião sobre isso. Assim, mas muito. E aí você vai entender por quê, porque eu vou te falar um pouquinho do meu contexto, mas de onde eu estou inserido, né? Basicamente são empresas de software, né? Esse é o meu meio, né? Então, Uhum. empresas, fábricas de software mesmo, ou fábricas, ou empresas que têm times de desenvolvimento interno ou contato com fábricas de software. E aí eu sempre vi o trabalho que você faz, cara, um negócio muito bacana e tudo sobre análise de requisitos e tudo. Então, eu já começo com a seguinte pergunta. Na tua visão, qual é a conexão da análise de requisito com o trabalho do PO, a análise de negócio com o trabalho do PO? Teu ponto de vista mesmo. Tá. Deixa eu talvez contextualizar um pouco aqui, né? Quem está vendo o vídeo, eu talvez seja um exemplo de alguém que primeiro fez na prática para depois estudar a fundo as teorias. Então, eu começo no mundo de desenvolvimento de software já na faculdade, né, lá em 1996, longínquos 1996, e começo a trabalhar na área em 1998, e de lá para cá, já passei por várias coisas, mas eu apliquei muito na prática e trabalhei muito em equipes de desenvolvimento em vários papéis, desde desenvolvedor, desde aquele desenvolvedor júnior, né? Eu fui o desenvolvedor júnior com umas linguagens muito mais antigas, né? Trabalhei com umas linguagens diferentes aí e tal. Passei por várias coisas. Então, eu acho que eu peguei mais a prática primeiro para depois, em algum momento, começar a pensar tem algumas coisas que eu estou fazendo aqui que estão dando certo, outras não estão dando certo. Cadê as teorias dessas coisas, né? Obviamente que eu estudei na faculdade, que eu vi, mas eu acho que na faculdade a gente passa meio batido por algumas coisas, né? E aí eu percebi que esse caminho foi legal, porque eu solidifiquei algumas coisas, eu criei algumas dúvidas, e depois, na hora que eu comecei a estudar, que eu comecei a me aprofundar, eu comecei a perceber que tinha coisa que eu poderia já estar fazendo antes, porque eu poderia ter estudado, eu poderia ter conhecido, mas tem outras que se eu tivesse estudado só a teoria, eu talvez não tivesse conseguindo fazer direito. Vou dar um exemplo rapidinho só para exemplificar isso que eu estou falando. Quando eu assumi uma equipe de desenvolvimento de sistemas numa instituição financeira gigantesca e tinha um pepino para resolver. Era um cliente difícil, o produto estava todo remendado, estava dando um monte de problema. Assim, nessa época eu ainda não estava estudando, né, agilidade, nem a engenharia de requisitos eu não estudava muito na profundidade. Mas a primeira coisa que eu cheguei e falei para o pessoal que estava envolvido lá, porque eu vim de fora e tinha uma galera que já estava envolvida com esse meio, né? Eu falei assim: a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir as nossas entregas em entregas pequenas, porque a gente vai gerar confiança no nosso cliente. Então, primeira coisa que eu quero, não fica mais fazendo pacotão gigante. Vamos fazer coisa pequenininha? Aí todo mundo fala: não, está errado, não é assim, não funciona, não sei o quê. E eu ficava pensando, cara, da onde eu tirei isso? E eu cheguei à conclusão que eu tirei isso da minha experiência. Que na minha experiência, quando você entrega um negócio pequenininho, é melhor você entrega mais bem feito. O cliente vê que você entregou legal. O cliente te dá um feedback, aí você vai, faz mais um pedacinho, faz mais um pedacinho, faz mais um pedacinho. Eu não estou falando do iterativo incremental puramente dito, porque eu já usava RUP. Eu estou falando de quebrar pequenininho mesmo, sabe? Assim, de pegar um negócio e falar assim, eu vou entregar só isso aqui. Neste caso, eu falei assim, ó, eu vou entregar para você só a tela de cadastro de cliente que está bugada, que você não está conseguindo usar. Deixa eu entregar para você só isso. Vamos tirar isso da frente, só.
Todo mundo foi meio contra. Até o cliente foi meio contra. Eu falei assim para ele: vamos fazer o seguinte, me deixa entregar para você uma tela melhor, porque não era só um cadastro, ele tinha umas funcionalidades lá e tal. Só que o código por trás disso estava tão feio, mas tão bagunçado, que cada hora que você mexia dava um problema maior. E aí, no final eu consegui convencer todo mundo, a gente entregou e eles começaram a falar: nossa, que maravilha isso aqui, não sei o quê. O cliente começou a ficar meio. Mas foi tão rápido, Fernandes. Assim, é engraçado. Aquilo lá já estava, sei lá, 3, 4 anos, uma briga entre área de desenvolvimento e cliente. Em 2 meses, o cliente estava me chamando para tomar café lá. E assim, uma empresa grande tem aqueles ciúminhos, né? Tem aquelas coisas assim, e o cliente realmente fala assim: não, sabe, o que você quer fazer? E quando eu falo cliente, era o cara da área de negócio, aí tinha gerente envolvido, coordenador envolvido. A galera começou a me respeitar de uma forma, e por uma coisa que para mim era tão simples, mas tão simples, tão óbvia. E eu digo que se você estuda a teoria, você vai ver isso na teoria de engenharia de requisitos, de análise de negócio, de agilidade. Em tudo você vai ver essas teorias. Claro que não é só isso, tem um monte de coisas em volta. Isso é fundamental, cara. É fundamental você conseguir fazer na prática. Mas aí, ó, vou ser bem honesto, não é só saber que tem que dividir pequenininho. Você tem que saber o que é a coisa. Sim, você tem que conseguir chegar na dor específica dele. E para chegar na dor específica do cliente, nesse caso, por que que uma tela de meio cadastro assim era tão dor do cliente? Porque tudo partia dali, desse cadastro. Tudo partia, não era só um cadastro, tá? Era uma parametrização. Tudo partia dessa parametrização. E eu logo enxerguei que, assim, eles às vezes viam problemas em outros lugares, mas sempre caía nessa parametrização. Então, eu diria assim, ó, é fundamental. Mas é fundamental o quê? Você aplicar de verdade. Não é só para brincar, sabe, Fernandes? Assim, não é um negócio de, vamos brincar aqui de fazer entregas pequenas, de fazer sprint. Eu vejo um monte de gente brincando de fazer sprint. Não tem que brincar de fazer sprint. A sprint tem que fazer sentido. O tempo de trabalho da sprint tem que fazer sentido. Se não fizer, não usa. E eu entrei em agilidade, porque eu acho que a agilidade ela conecta um pouco mais, mas a sua pergunta é mais específica, engenharia de requisitos e análise de negócio. E aí, eu acho que engenharia de requisitos e análise de negócio é o alicerce. Se você não conhece, você não consegue aplicar agilidade. Se você não conhece técnicas de engenharia de requisitos, o que são técnicas de engenharia de requisitos? Técnicas de comunicação, técnicas de escrita, de entendimento. Isso vem da engenharia de requisitos. O que vem da análise de negócio? Conheça o cenário e o problema. Antes de dar a solução, conheça o seu cenário e o teu problema. A maioria das equipes não consegue se aprofundar no cenário e no problema porque ela é exprimida, ela é colocada contra a parede para dar uma solução. Ela dá uma solução ruim, né? Então, falei demais, né? Mas eu vou tentar responder a pergunta agora de novo, mais diretamente. Engenharia de requisitos e análise de negócio são imprescindíveis, seja com esse nome, seja com o nome de técnicas, porque tem muito produtor, escritor e tal, mais contemporâneo, que pegou técnicas de engenharia de requisitos e de análise de negócio, deu um nome diferente e chamou de. Eu não vou falar, porque senão vai acabar saindo, né? Vai ficar ruim, mas chamou de uma coisa diferente, a técnica é a mesma e você tem que saber usar. Tem que saber usar. Não tem nenhum problema, tá? Essas técnicas, eu vou falar só que assim, eu brinco, né? Eu brinco muito com o Eduardo Castro, inclusive porque ele usa um nome parecido com isso, mas assim, normalmente as técnicas começam com Lean, né? Por causa do pensamento Lean, e aí é Lean, alguma coisa, ágil, né? Todas as técnicas viram Lean, alguma coisa ágil. E muitas delas vêm da engenharia de requisitos e da análise de negócio. Então, eu acho que elas são fundamentais, fundamentais. A galera que conhece bem esses dois corpos de conhecimento consegue trabalhar mais com mais profundidade na solução, consegue trazer uma solução mais ok. Acho que é por aí. Que resposta. Uau! Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Estava ouvindo você falar aqui
Eu já ouvi isso e em variados tipos de empresa. E o que eu ouvi foi o seguinte: não vamos perder muito tempo entendendo, não vamos fazer e pronto. Acho que contrasta exatamente com o que você falou. E aí alguém lá, nesse meio tempo aí, falou, não, mas vamos entender melhor, vamos fazer uma boa análise de requisito, uma análise de negócio, né? Não, mas não precisa nada disso. Essa pressa, essa afobação que as empresas, não dá para generalizar, logicamente, tem empresas e empresas. Mas você vê essa pressa, isso, nos contextos onde você navegou, existe essa pressa, essa cobrança também? Se sim, como é que você faz esse contraponto de fazer justamente o que você falou? Pessoal, vamos entender um pouco mais do contexto do cliente, vamos buscar mais informações, vamos fazer análise, vamos fazer observação, vamos fazer entrevista. Como é que se lida com isso? Legal. A pergunta é ótima, porque talvez eu vá agora desdizer um pouco das coisas que eu disse, mas eu vou tentar me fazer entender. É assim, ó. Eu acho que a gente. Vai parecer estranho, mas eu vou começar assim, ó. Eu acho que a gente não pode perder muito tempo mesmo entendendo o problema. Não pode perder tempo. Perder tempo a gente nunca quer, mas a gente não pode entrar na afobação. Olha que coisa estranha. E eu tenho muita dificuldade em explicar isso para quem é mais júnior. Quem é mais experiente entende mais fácil. Não dá para perder tempo e não dá para entrar na afobação. Sabino, o que eu tenho que fazer? Você tem que achar o equilíbrio. Vou dar um exemplo. Eu fui responsável nessa instituição financeira gigantesca aí por dois sistemas que eram sistemas que passava. Eu vou tentar explicar bem rapidamente só para o pessoal conseguir fazer uma ideia assim. Mas eram dois sistemas, dois diferentes, e passava informação de grana, tipo, vamos supor que fosse um sistema que diz assim, posso comprar alguma coisa? Eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa? E esse sistema só responde sim ou não. Tem, não tem, tem, não tem. Mas imagina que são diversas requisições. Posso comprar isso? Posso comprar isso? Posso vender? Vende isso. É mais ou menos essa a sistemática do sistema. Esse sistema não podia ficar fora do ar por mais de 30 segundos. Não podia ficar fora do ar por mais de 30 segundos. Ficava, às vezes ficava. Imagina agora um dia que deu problema no sistema e que eu fui acionado, porque tinha uma cadeia de pessoas técnicas, então, tem o plantonista, tem o não sei o quê, e tem a pessoa que entende do funcionamento do negócio por trás do sistema. E eu, como responsável deste sistema, eu era assim, eu não tinha para quem perguntar. Quando chegava em mim, eu tinha que resolver. E aí, eu acho que eu aprendi, Fernandes, a entrar um pouco assim. Eu entro entre aspas, na afobação, mas com calma. Cara, isso acho que é uma arte, assim, sabe? E serve para projeto também. Eu estou falando mais de manutenção, né? Porque era quando dava problema, mas serve para projeto também, que é mais ou menos assim. Talvez você tenha que fazer de conta que você está na afobação, mas ter a calma de entender aonde você está. O que eu fazia normalmente? Eu vou dar o exemplo da manutenção, depois a gente tenta fazer um exemplo de projeto também. Na manutenção, quando dava um problema, qualquer problema, o sistema caiu, ficava todo mundo louco. O cliente ficava doido, aí chamava o superintendente, chamava a gerente da tecnologia, chamava o superintendente da tecnologia, o pessoal começava a ficar desesperado. Mas pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. O que eu aprendi ao longo do tempo a fazer? Eu ligava para o cara de negócio que operava o sistema. Primeira coisa que eu falava para ele, como é que está a situação das coisas que estão pendentes? Está muito crítico? Aí se ele falava assim para mim, Sabino, dá para segurar. E aí eu comecei a ter uma cumplicidade com a galera de negócio, que eles falavam assim para mim, Sabino, por enquanto tá dando para a gente segurar aqui. Enquanto isso, o chefe dele estava xingando meu chefe ali. Não, porque tem que subir o sistema agora, que não sei o quê. Não adiantava eu entrar nessa briga. Eu deixava, meu, vai falando aí. Aí meu chefe ficava em mim, né? Meu, faz alguma coisa, não sei o quê. Não, vai falando com eles aí. Eu tô falando aqui com quem vai resolver. Obviamente que em pouco tempo ele se ligou
E aí ele ficava lá batendo boca, chefe com chefe, e me deixava resolver o problema. Cara, eu consegui resolver muito mais rápido, porque eu estava na mão com o cara que tá lá no negócio. Aí eu chamava o técnico da minha equipe, que era a pessoa que mais conhecia daquele ponto específico, e a gente começava com calma. Imagina, manter a calma na afobação. Com calma a gente resolvia. E normalmente a gente resolvia 5 minutos, 10 minutos. Às vezes alargava muito e depois tinha, a gente chamava de rescaldo, né? Você tinha que ir lá ajustando e tal, mas a gente fazia isso com cumplicidade com o cliente. Se você não tiver cumplicidade com o cliente, você vai entrar na afobação. Porque você vai entrar na briga, porque você vai ficar discutindo quem está errado. Vamos lá, vamos tentar agora trazer dessa história algum conhecimento prático, né? Se você está num projeto, começa essa briga. Sabe aquela briga de, mas deu errado, mas isso aqui já devia ter entregue, ou isso aqui pode ser projeto ou produto, tá? Depois a gente pode falar das terminologias aí se você quiser. Mas quando começa essas coisas, se você está no meio da briga e você é PO e você está na liderança, você está no lugar errado. Você tem que estar na solução. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo, entendendo onde que você vai entrar na solução. Se você está começando um produto novo e lá acho que tem duas possibilidades de cenário em produto novo, né? Às vezes você começa e é todo mundo amiguinho, é tudo bonito, tá todo mundo legal. Ó, vamos fazer um produto sensacional, não sei o quê. Então você tem um pouco de tempo. Precisa tomar cuidado, porque normalmente você gasta muito tempo nessa brincadeira inicial, nessa conversa inicial. Daqui a pouco alguém fala, agora tem que entregar. E aí você não tem tempo mais, né? Uma outra opção que normalmente acontece é que já está meio assim com a corda no pescoço e está todo mundo querendo algum resultado. E aí você sai correndo que nem louco. As duas situações são ruins. As duas são ruins. Numa você está perdendo tempo, na outra você está entrando na afobação. A gente tem que tentar chegar no equilíbrio, no meio termo. O que é equilíbrio e meio termo? Não fica perdendo tempo com conversinha que você sabe que não vai chegar em lugar nenhum e não entra na afobação. Tenta conhecer as pessoas, conversar com as pessoas certas e, se eu puder dar duas dicas, eu acho que eu vou falar PO aqui mais genericamente, mas PO, gestor de projetos, até gente da equipe de projeto, enfim. Você tem que saber duas coisas, principalmente os líderes, tá? Você tem que conhecer de negócio. E eu vou chamar aqui de comunicação, mas na verdade são as técnicas de engenharia de requisitos, análise de negócio. Mas eu vou colocar isso num pacote aqui de comunicação. Você tem que ser muito bom comunicador ou comunicadora. Você tem que conseguir extrair informações precisas. Isso é muito difícil, Fernandes. É muito difícil. Você tem que investir tempo, tem que se capacitar, tem que treinar. Não é para qualquer um. Então, acho que se você conseguir ter essas duas habilidades, conhecimento do negócio e conhecimento de comunicação aplicada, eu não vou conseguir explicar aqui em poucas palavras, tá? Eu estou querendo dizer assim, uma forma de se comunicar eficientemente com pessoas de negócio, com pessoas de tecnologia, com comunicação ascendente, comunicação descendente. Então, seus liderados, seus líderes, você tem que saber conversar com todo mundo. Seus pares, seus clientes, você tem que saber conversar com todo mundo. Se você souber conversar com todo mundo e você tiver conhecimento do negócio, você vai conseguir deslanchar. Não acho que seja imprescindível conhecimento técnico, já vou logo dizer, porque às vezes fica essa dúvida, né? Mas e o conhecimento técnico? Não é imprescindível. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas não é imprescindível na minha visão. Tá? Eu não sei, eu respondi a tua pergunta, cara. Não, respondeu. É que assim, cara, você é um cara muito denso, né? Você, assim, eu já tinha me falado isso de você, né? Você elabora muito bem, você se comunica muito bem, né? Agora, pegando um gancho nisso, você, você fez investimentos pesados em comunicação, assim, além do que você investiu em requisitos, tudo que tem de comunicação dentro disso, você fez coisa fora de comunicação? Você foi atrás ou não? Só. Ó, eu vou falar um pouco da minha história profissional e aí acho que você vai entender mais ou menos. Vai voltar um pouco numa conversa que nós tivemos aqui no off primeiro, mas acho que você vai entender.
E eu acho que a forma que eu tenho hoje de trabalhar tem muito a ver com o meu começo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava em TI. Eu comecei a trabalhar antes da universidade, antes de entrar na faculdade. E isso porque eu tinha necessidade de trabalhar. Por uma questão de formação familiar e tal, a gente, né, não tinha dinheiro sobrando, então eu tinha que trabalhar. E na época, né, isso daí, quatro. Nesta época, as pessoas que não tinham especialização, normalmente elas acabavam entrando no ramo de vendas para vender alguma coisa, né? Ah, vou vender alguma coisa. E eu entrei justamente no ramo de vendas. Então eu comecei, cara, sabe, imagina assim, uma pessoa crua de tudo, nunca trabalhou com nada, chega no ramo de vendas, cara, o ramo de vendas te estraçalha. Você se sente mal, você não consegue conversar com as pessoas, você tem dificuldade de fazer as coisas. É, eu passei uns 3 anos, mais ou menos, nessa. Três, quase 4, vai. Que aí, um pouquinho antes, né? Então, comecinho de 93, 93, 4, 5, até 96 eu ainda. Que eu entrei na faculdade no segundo semestre, então foi quase uns 4 anos aí. Eu fiz muito curso, porque eu não era ruim de comunicação, mas eu tinha dificuldade, eu tinha muita timidez, assim, então eu tinha muita dificuldade em falar, em expor a minha ideia, né? Mas aí, cara, eu fiz tanto curso que eu comecei a entender, e assim, foi de novo meio na prática, porque não era um curso assim, faz um curso de comunicação, não era isso. Era curso que a própria empresa de vendas ali fazia para você aprender a vender o produto deles. Então, eles te jogavam em umas situações complicadas, né? Uma das primeiras empresas que eu trabalhei em vendas, cara, era um negócio que, se eu tivesse que fazer hoje, né, se fosse o cenário de novo, cara, eu acho que eu tiraria de letra. Mas naquela época eu tinha tanta dificuldade que era assim, eu tinha uma mesinha, um telefone e uma páginas amarelas, né, uma lista de nomes e telefones, o pessoal mais novo não vai saber o que é. Acho que nem o telefone, né? As pessoas não têm essa noção de que a gente tinha o telefone ali na mesa, né? Telefone fixo e tal, não tinha celular nem nada. E você tinha que vender. Eu trabalhava numa empresa que vendia comerciais em rádio e televisão, espaço publicitário em rádio e televisão. Então você tinha que entrar em contato com as empresas, tentar falar com a pessoa responsável ali e vender um espaço publicitário. Cara, mas você pegava nas páginas amarelas, pegava o número da empresa, ligava. Às vezes você ligava, a pessoa já te tratava mal. O que que é? Né? Você já ligava no número errado, às vezes você ligava no departamento errado. Eu, eu, eu posso dizer que eu penei bastante no começo. E aí eu acho que eu comecei a valorizar a comunicação, porque eu vi que eu me desenvolvi muito nesses 4 anos, Fernandes. Assim, eu me desenvolvi muito. A minha comunicação, sim, vamos dizer, eu saí do 0 para o 50, né? E aí eu comecei a investir e eu sempre trouxe isso no meu trabalho, sempre. Então, algumas coisas que eu fiz ao longo da minha carreira. Dar aulas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e acho hoje, poderia dizer que é o que te ensina mais, dar aulas, ministrar cursos é o que te ensina mais. Tirando toda essa ideia que o pessoal fala, né, que você tem que tentar ensinar alguém para aprender. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, quando você se doa como um professor, para realmente ensinar para a pessoa que você quer que a pessoa aprenda, você aprende muito mais. E isso me ajudou muito, muito, muito também na comunicação. Outra coisa que eu acho que me ajudou muito foi tentar falar outros idiomas. E eu vou falar tentar falar porque eu gosto de me entender como alguém em construção, né? E eu acho que falar outro idioma te ajuda muito na comunicação. Eu vejo pessoas na área de TI que falam assim: Sabine, pô, o inglês para mim é um problema. Não pode ser, Fernandes, não pode ser. Você tem que investir. E não é investir em curso de inglês, é investir em tentar conseguir falar. Aquelas histórias, né, de assistir vídeos com legenda, mesmo que não esteja funcionando, tem que insistir. Isso vai te ajudar na sua comunicação também.
você vai se comunicar melhor. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu investi muito tempo da minha vida para aprender a me comunicar. Mas hoje, estudando, eu não sei se você sabe, mas eu estudo muito hoje, por conta própria. Eu estudo muito sobre neurociência e estudo muito sobre o comportamento da neurociência aplicado no mundo corporativo. É um negócio que eu estudo mesmo, tô indo muito atrás. E eu esbarrei com várias coisas na neurociência, e uma delas, que faz todo sentido, que eu tive uma sorte, entre aspas. Eu associei a comunicação, o falar em público com coisas positivas ao longo da minha carreira. Então, eu me desenvolvi e eu comecei a me sentir confortável com isso, né? Você imagina, hoje, por exemplo, a gente não combinou muito o que a gente ia falar. A gente tinha um tema, né? Mas assim, a gente não falou, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso aqui, vamos ficar restrito a esse ponto, né, e tal. Então a gente veio aqui e está falando. E eu hoje me sinto muito à vontade de expor as minhas ideias. E isso é porque eu associei expor as minhas ideias com coisas positivas. Tem pessoas que, infelizmente, ao longo da carreira, têm líderes ruins, têm experiências ruins e ela acaba associando falar, expor as suas ideias, falar em público com coisas negativas. E para essa pessoa vai ser muito mais difícil. Então, aí já queria dar uma outra dica que é: se você puder, né, você que está ouvindo a gente, se você puder tentar associar a comunicação com coisas positivas, coisas prazerosas, coisas que funcionam, é melhor. E você vai se desenvolver muito. Se você ficar restrito e achar, toda vez que eu tento falar alguma coisa, as pessoas me criticam, não vai dar certo. Então, resumindo a história, sim, investi bastante em comunicação, cara. Cara, legal, que massa. E dá para ver que você tem uma habilidade. E assim, pensando no cara de produto, é uma habilidade essencial, né? Mas eu queria fazer Essencial. uma outra pergunta aqui. Quando eu escolhi o tema, eu falei, eu vou guardar umas perguntas aqui para o Sabino, porque peraí que preciso ouvir a opinião dele. Você falou do professor Eduardo, eu convidei ele também gentilmente veio aqui igual você. E eu queria fazer algumas perguntas para ele. E eu guardei uma para você aqui. É assim, ela pode ser encarada como uma polêmica, né? Vamos É, lá, vamos lá. mas assim, é uma polêmica respeitosa, vamos dizer assim. Vamos lá. O que você acha? Eu queria ver a tua opinião sobre PO, PM. Você acha que tem que ser os dois? Você acha que tem que ser um dos dois? Vou te falar o que eu acho antes para minha opinião, tá? Eu acho que poderia ser um dos dois, mas nas realidades onde eu atuei, o volume de trabalho era tão grande que precisou ter duas pessoas, né? Então, e Tá. eu vi funcionar muito bem uma situação onde você tinha uma diretora de produto sensacional, que tinha uma liga muito grande com os POs, digamos assim, embaixo dela tinha como se fosse um GPM ali, que também estava muito próximo dos POs. Então, do lado dele tinha um PM ali ajudando todos os POs. Então, Fernandes, acredito muito no que eu vi funcionar, que é PO e PM lado a lado, com uma ressalva. Um retroalimentando o outro. Então, o que significa isso? O PM está olhando o mercado, está olhando tendências, está olhando outras coisas, está em contato direto com o PO, e o PO está trazendo para ele a pressão do time, que está acontecendo no time, um mantendo contato com o outro. Essa estrutura eu vi funcionar muito bem e acredito muito nela. O que você pensa sobre isso? Sobre o PO, o PM, na sua visão, é um só? Tem que ser os dois ou depende? Não, eu já posso começar com depende, porque a gente aprende que dependendo das circunstâncias, dependendo do cenário, as coisas vão mudar. Mas eu vou tentar responder primeiro um pouquinho mais direto e depois eu vou colocar as nuances aqui. Eu acho que eu vejo também, já vi também funcionando, mas eu diria o seguinte: vou começar por quando as pessoas sabem o que elas têm que fazer e são competentes, qualquer modelo é bom. Quando as pessoas não sabem o que elas têm que fazer e são incompetentes, qualquer modelo é ruim.
Só que na maioria das vezes, você vai ter uma mescla dessas coisas. Você vai ter pessoas competentes, pessoas incompetentes, pessoas engajadas, pessoas não engajadas. Tá? É um cinza, né? Não é nem todo mundo competente e tudo funciona bem, e nem tudo incompetente o pessoal funciona mal. Então, o que que eu acho? Eu acho assim, ó, equipes pequenas não precisam de PM. Eu vou tentar trazer algumas coisas aqui, né? Meio opinião e depois a gente vai debatendo. Equipes pequenas não precisam de PM. Equipes não. Negócios, vamos pensar assim, negócios com complexidade pequena, uma empresa pequena, um negocinho pequeno, está começando e tal. Não adianta fazer uma estrutura super, ultra complexa. Cara, o PO vai dar conta de tudo. Uma estrutura, por exemplo, como uma instituição financeira top 5 aqui no Brasil, cara, vai ter que ter PO, PM e muitas outras coisas em volta, porque senão não vai dar conta. E se as pessoas forem competentes, entenderem o seu papel, vai funcionar. Eu costumo dizer, eu estou dando umas aulas de funções DAX. Eu tenho um lado aqui mais técnico, né, que eu falo de Excel, VBA, Power BI e tal. E eu falo para esses alunos, eu vejo que eles normalmente, né, quando a gente compara com as pessoas que já estão na área de tecnologia, que estão buscando capacitação em agilidade e tal, eles têm um pouco menos de informação, né? E assim, a gente vê que, por exemplo, numa área de RH, dentro da área de RH, às vezes, o pessoal de RH trabalha de uma maneira que eles aprenderam a trabalhar ali no dia a dia e que não tem uma organização tão grande, não tem papéis tão bem definidos. E aí alguém inventa, por exemplo, de colocar Scrum nessa área de RH que ninguém ali conhecia muito bem. No começo, essas pessoas vão sofrer porque você tem que achar o papel e tal. E aí o que que vai acontecer? Que é muito curioso. Se a equipe já tinha um funcionamento que encaixa bem com os papéis, então assim, já tinha alguém que tinha mais ou menos um comportamento que encaixa bem com o PM, que olha mais estratégia, conversa mais com os líderes em cima, vê mais os clientes estratégicos, e já tinha alguém que estava mais no dia a dia, que olhava mais para o produto, que conhecia um detalhe do produto. Esse time vai funcionar legal se você colocar PM, PO. Vai funcionar legal. Se você pegar um time que tinha uma pessoa muito forte, que já fazia tudo, e você tentar separar o papel dela em dois, vai dar conflito. Então, eu acho assim, ó, empresas muito grandes, cara, tem que ser separado. As pessoas têm que aprender a trabalhar com seus papéis. Empresas e negócios muito pequenos, as pessoas podem fazer um papel mais abrangente. Não precisa separar tanto. O que vem no meio aqui, aí vai depender de uma série de questões. E se eu tivesse que indicar, eu indicaria por tamanho mesmo. Cara, negócios que não são muito complexos, não coloca PM diferente de PO que vai dar zica. Negócios complexos não deixa uma pessoa com tudo que ela não vai dar conta. E depois, aí tem que analisar caso a caso. Fora disso, tem que analisar caso a caso. Não, legal. Acho que é o mesmo racional. Você verbalizou melhor, mas é o racional que eu penso também. Eu vejo muito sentido nisso. E esse case especificamente me impressionou bastante pela troca entre eles. Não era uma relação de hierarquia, era uma troca ali, um trazendo visão de mercado, o outro trazendo visão do time, foi um negócio muito bacana. Mas gostei da tua explicação e, e o legal, assim, eu vou assistir a gravação depois, porque é muito legal ver a forma que você elabora. Eu confesso que eu não tinha prestado atenção nisso nos seus vídeos, mas aqui, talvez, o foco está tão grande, é muito legal o teu racional, a forma que você elabora. Então, cara, Mas o isso é primeiro. treino, viu, Fernandes? Assim, eu quero aproveitar. É claro que é legal, né, a gente receber elogio ou essa colocação, mas é muito treino, tá? É muito treino para você encaixar as coisas de uma determinada forma, para você buscar. Porque assim, hoje eu sou professor
quase que em tempo integral, assim, né? Seja fazendo conteúdo gravado, seja participando de um papo como esse aqui, seja dando aula mesmo, né, em sala de aula. Eu atuo muito como professor e eu estou sempre tentando dar uma lapidada na forma como eu falo, na forma como eu estou colocando para o público, talvez um público conhece mais, um público conhece menos, e acho que dá para treinar bastante isso, tá, Fernandes? Não é assim também, não vamos dizer, ah, é um dom. Não é um dom, é treino, eu acho, tá? Eu acredito muito nisso, sabe por quê? Sabe? Um cara que eu gosto bastante, não tem nada a ver com agilidade do produto, é o Joel J. E ele fala muito sobre treino, né? E eu gosto muito da analogia do atleta, né? Ele foi atleta e tudo mais. Por que que um atleta, independente da modalidade, treina milhares de horas? Para ficar melhor. Então, Sim, combina exatamente com o que você está falando aí. É um pouco isso. Agora, seguindo aqui o nosso papo, é, vamos dizer assim, dessa moçada que está vendo, a gente vê essa pressa, ou essa, uma pressa, vamos dizer assim, de querer aprender tudo rápido, essa geração nova. Eu tenho uma filha de 20 anos, e essa galera vem não tem muita paciência com as coisas e tudo mais, né? E isso acaba atrapalhando um pouco também essa para chegar nessa densidade de conhecimento. total, O que que você fala total. sobre isso? Cara, você tocou num ponto que eu acho fundamental. É assim, vamos pensar o seguinte: a gente tem muita informação hoje, e eu vou voltar um pouquinho no tema que eu falei para você sobre neurociência, que eu tenho estudado bastante, o funcionamento do cérebro, principalmente para a aprendizagem. E a gente tem hoje catalogado e consegue diagnosticar mais facilmente vários transtornos, né? Então, tem TDA, TDAH, é, transtorno do espectro autista, tem vários transtornos que fazem com que o cérebro funcione de uma forma diferente. Aí, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente mistura pessoas que funcionam de maneiras muito diferentes e cria essa urgência de fazer as coisas. Por que a gente cria essa urgência? Porque o cérebro das pessoas está mudando por conta da tecnologia, né? Isto aqui, né? Ó, isso aqui é uma super ferramenta de trabalho e é uma super arma viciante também. E é também um pouco responsável tanto pela possibilidade de alguém estudar e se aprofundar em alguma coisa, quanto por trazer um monte de pessoas para essa superficialidade. E por que eu falei dos transtornos? Eu não estou falando dos transtornos em si. Eu não estou falando das pessoas que tenham o transtorno A ou B, porque ela tem que se conhecer e tal. Mas eu estou falando que os cérebros das pessoas funcionam de formas muito diferentes. Não dá para uniformizar esse negócio de que todo mundo vai aprender rápido, todo mundo vai crescer na carreira rápido. Cada um tem que ter o seu tempo. Obviamente que a gente hoje talvez tenha a possibilidade das pessoas aprenderem mais rápido. Mas quando você aprende mais rápido, você fica na superficialidade. E aí, eu vou falar como consultor agora, tá? Eu, muitas vezes, eu chego e pergunto, por exemplo, vou dar um exemplo meio fora aqui, porque eu acho que o exemplo fora, ele às vezes prende mais a pessoa. Eu vou pegar, por exemplo, Excel, tá? Que eu trabalho muito com Excel. E às vezes eu falo, né, chego numa equipe, por exemplo, que está fazendo alguma coisa ali com Excel e tal. Vocês conhecem Excel? Não, aqui todo mundo domina, a gente conhece, o Excel não é o problema, tal. Beleza. Vocês estão fazendo isso aqui. Por que vocês não fizeram deste jeito aqui no Excel, assim? Aí já fica aquela, não sei, bom, né, eu não conhecia isso, não sei o quê. Depois eles vão perceber que eles estavam fazendo, por exemplo, a coisa do jeito errado. Quando isso acontece, normalmente, ou é porque a equipe não tinha passado por isso ainda, né? E não tinha tido esse conhecimento, ou porque ela estava numa superficialidade, achando que eles já dominavam a ferramenta, nesse caso Excel. A gente pode trazer para os conhecimentos da mesma forma, seja para agilidade, seja para engenharia de requisitos, seja para negócio. Tem um monte de jovem aí achando que vai montar um negócio e ficar bilionário. Não vai. A maioria não vai.
Eu vou trazer um dado agora, assim, eu estou trabalhando muito com análise de dados, tá? Um pouco por causa do Excel e Power BI, um pouco porque tem a ver com requisitos, a gente pode até falar um pouquinho disso. Mas se você fizer uma análise de dados, a maioria das pessoas, eu vou falar um negócio, é forte, tá, o que eu vou falar, mas eu queria ver se a gente consegue. Se você não concordar, você me fala, tá? Eu tenho evitado de falar isso, mas eu tenho convicção que isso é uma verdade. A maioria das pessoas, a maioria dos profissionais é medíocre. Silêncio sepulcral, né? Medíocre é alguém que está na média. Percebe? Medíocre é alguém que está na média. A maioria das pessoas está na média. Então, se você medir o QI da pessoa, se você medir a produtividade, se você medir a habilidade, se você medir a comunicação, se você medir a entrega, ela vai estar na média, porque é justamente isso que faz a maioria das pessoas saberem o que é a média. A média é o que a maioria das pessoas faz. Então, quem vai fazer alguma coisa extraordinária, normalmente é alguém extraordinário. Para você conseguir fazer algo extraordinário, você tem que ou ser extraordinário ou ter atitude extraordinária. Então, a maioria das pessoas vai ser medíocre. Não dá para a gente querer fazer uma geração achar que vai entrar no mercado de trabalho e vai ser líder, chefe, milionário, bilionário em 2, 3, 4 anos, porque não vai. Isso gera o quê? Isso gera frustração, isso gera depressão, isso gera é, falta de produtividade, porque a pessoa não quer mais, ele não quer estar na média, né? A pessoa, né? Não quer estar na média, ela quer ser extraordinária. Eu diria o seguinte, às vezes, e aí eu vou falar uma outra coisa que pode soar estranho, mas às vezes ser extraordinário é difícil também, né? Imagina as pessoas que estão fazendo coisas muito diferentes, elas carregam um peso, uma responsabilidade nas costas, e não é tão legal assim, talvez. Estar na média, às vezes é mais ok. Então, acho que é um movimento pendular, tá? Eu acredito nisso, Fernandes. Eu acho que, inclusive, já passou um pouco, né? Aquela geração que tinha o topete levantado, assim, eu vou chegar aqui, já sei tudo, olhei no meu celular e já sei mais do que você. Eu acho que essa geração já meio que passou, já estamos entrando numa era aí mais de, opa, precisamos estudar um pouco mais, precisamos conhecer um pouco mais, preciso ouvir um pouco mais as pessoas com mais experiência, e eu acho que isso vai entrar num equilíbrio ainda mais forte com o passar do tempo. Então, eu gosto de ouvir pessoas que têm conhecimento profundo em algum tema, mesmo que seja o mesmo tema que eu falo, porque acho que a gente pode sempre aprender. E uma outra coisa, eu tento sempre falar para mim mesmo, cara, por mais que você estude um determinado tema, por mais que você conheça um determinado tema, você tá igual todo mundo. Você tá igual todo mundo, conversa igual com todo mundo, porque senão você vai perder justamente o que você está fazendo de melhor, que é querer aprender mais, querer compartilhar. Eu acredito nisso. De novo, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas vai por aí. Respondeu, e eu vou fazer um complemento aí que eu gostei bastante do que você falou. Eu também acho, e eu acredito muito nisso, porque fazer o extraordinário requer ações extraordinárias, e a maioria não está. Inclusive, o direito fala uma coisa interessante, que é o homem médio. O direito tem a expressão do homem médio, que conecta exatamente com o que você está falando, né? E recentemente eu vi uma coisa, que tem nada a ver com direito ou com isso, mas conecta também, que é o seguinte: um cara estava numa live, era um personal, numa live aí, e ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que é o seguinte: alguém perguntou para ele alguma coisa, aí ele falou: meu amigo, quantos litros de água você bebe? Ah, eu bebo um. Qual que é o teu peso? O cara falou para ele, tá, ele falou: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho do mundo. Tu não bebe água? Tu quer fazer alguma coisa para tua vida se você não bebe nem água? Então, isso foi muito impactante para mim, né? Porque às vezes a gente não está fazendo ali o básico, né? E eu acho que é muito isso de querer fazer, de querer aprender, né? Sabe, uma coisa que quando eu resolvi chamar as pessoas para virem aqui, né, cara? Eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou fazer? Como que eu aproveito esse momento com a pessoa que está lá? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E a primeira pessoa que eu trouxe aqui foi o José Júnior, da K21, treino de Kanban, uma pessoa que eu gosto muito, né?
um amigo pessoal. E, cara, quando eu trouxe ele, eu fiquei, eu tenho uma grande admiração por ele, um grande respeito, um grande carinho. Eu fiz uma promessa para mim. Eu só vou levar no canal pessoas que eu acredito que honrariam o José Júnior. E quando essas pessoas estiver lá, eu tenho que honrar elas. O mínimo que eu tenho que fazer é aprender. Então, assim, quando eu tô aqui, cara, assim, eu estava muito curioso para ouvir o teu ponto de vista mesmo, porque eu sei que você é um grande estudioso disso, de análise de requisitos, de negócio, já é um, já é um cara famoso, digamos assim, um cara, que já é uma referência para todos nós. E eu queria te fazer uma pergunta nisso, voltando à análise de negócio e requisitos. Eu não sei se é possível fazer isso. Honestamente, eu não sei. Eu vou perguntar para você que você conhece muito sobre isso. Quanto tempo, na tua visão, a pessoa, você consegue estimar um tempo médio, não para chegar no teu nível, mas a pessoa quer o CPO, aí estudou lá agilidade, entendeu? Agora, aí eu vi lá, assisti o vídeo do Sabino com o Fernandes, legal, e ele falou que eu tenho que estudar análise de requisito e análise de negócio. Quanto tempo você acha que ela deveria estudar para começar a ter resultado, assim? Eu sei que você pode falar que é a vida toda, você está sempre aprendendo, mas qual o tempo que ela deveria se dedicar? Um ano, 2 anos? É uma curiosidade minha mesmo também. Legal, eu acho que a pergunta é boa, mas ela também ela traz uma complexidade muito grande. Por quê? Porque vai depender muito do ponto que a pessoa está partindo, né? O que que ela já conhece? Qual é o skill dela em comunicação? Qual é o skill dela em habilidade de negócio neste determinado negócio? Então, algumas pessoas vão conseguir muito mais rápido. Algumas pessoas têm uma empatia mais natural. Então, eu vou começar assim, ó. Eu não, eu vou dar alguns tempos, tá? Mas eu vou deixar bem claro que isso vai variar muito. Eu vou começar por um número, que é um número que vem lá da Toyota. Então, a Toyota, quando ela começou a montar o sistema Toyota de produção, ela tinha um papel, que era o papel do especialista, e esse especialista precisava ter trabalhado na linha de produção por, no mínimo, 15 anos, né? Então, existe um número que algumas pessoas consideram esse número como um número mágico, que para você ser especialista em alguma coisa, você precisa trabalhar nessa coisa por 15 anos. Bom, é muito tempo, tá? Então, a gente não tem, vamos ser bem honestos, a gente não tem 15 anos para aprender a fazer, por exemplo, a ser um PO, a ser um gestor de projetos. Não tem. Vou tentar olhar para o meu caminho. Eu comecei como estagiário na área de desenvolvimento, porque assim, quando eu comecei na área de TI, eu comecei dando aula, depois eu fui para estagiário na área de desenvolvimento, isso foi mais ou menos ali por volta do ano 2000, rapidamente comecei a trabalhar aqui e ali. Uh, Quando que eu fui coordenador de equipe de desenvolvimento a primeira vez? Em 2003, tá? Então, meu caminho pessoal, eu comecei a coordenar equipes, mas eu não fazia um papel como de PO ainda, tá? Eu era muito mais um líder técnico. Então, vamos dizer aí, 3 anos desde que eu comecei a ser estagiário na área, né? Eu não era ainda um profissional da área, 3 anos. Uh, um pouquinho mais de tempo eu fazia um papel como gestor de projetos e tal, né? Já falava com o cliente e tudo mais. Então, eu acho assim: vamos pegar uma pessoa que tem uma boa empatia, se comunica bem e consegue compreender bem o negócio. Eu acho que esta pessoa, em 3 anos, 4 anos, ela vai ser uma boa gestora de projetos, product owner, né? Já vai estar dominando a cena, mas ela precisa ter partido de um monte de coisas, ter boa comunicação, já ter um domínio deste negócio, desse produto, né? É, tem uma coisa, Fernandes, que é essencial, e essa você aprende com o tempo, que a gente às vezes brinca, né, de falar que é casca, né? Ter casca, né? Para apanhar e levantar. Por exemplo, a pessoa pode começar agora. Vamos pensar o seguinte, ó, o limite mínimo,
vamos chamar em 2 anos, menos de 2 anos, você não está mandando tão bem assim. Você tem que estudar mais. E aí eu estou falando, vou detalhar um pouco mais para a gente não ficar perdido aqui. Eu estou falando mais de prática do que de estudo, tá? Ah, estudei durante 2 anos, fiz certificação, mas nunca trabalhei na área. Você não sabe nada. Faz parte desse princípio. Pô, Sabino, não sei nada. Não, não é isso. Parte desse princípio, você vai se sentir melhor. Não tente já chegar, porque a teoria e prática são diferentes. Elas são diferentes, tá? Então, eu estou falando de 2 anos de prática e vamos colocar aí, estudando um pouco, junto, né? Uma pessoa que já tem uma boa comunicação, boa empatia, um pouquinho de conhecimento do negócio, consegue começar a fazer um bom trabalho. Mas eu acho que, assim, para você dominar ali e ser um PO ou PM, e aí vai depender do horizonte que ela está olhando e tal, um gestor de projetos e tal. Vamos falar aqui, 5 anos para a pessoa ser, sou bom nesse negócio, né? Posso ensinar outros e tal. Mas isso daí pode crescer exponencialmente se, por exemplo, a pessoa tiver dificuldade de comunicação. Talvez isso invalide a possibilidade da pessoa atuar nesta posição que nós estamos falando, de gestor de projeto, de PO, de PM. Se você tiver dificuldade de comunicação, aí eu acho que talvez nem com 15 anos dê. É uma questão de ir avaliando. Eu estou evoluindo? Eu estou conseguindo melhorar a minha comunicação? Será que eu vou conseguir superar meus problemas de comunicação? Seja uma timidez, seja uma dificuldade, seja uma falta de vontade. E aí talvez seja melhor ir para um caminho mais técnico, para um caminho mais de um tech lead, ou de um desenvolvedor especializado, ou de alguém especializado em negócio, né? Um consultor. Acho que conecta melhor se a pessoa tiver aí dificuldades de comunicação. Negócio, vamos falar agora da parte negócio. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu devorava conteúdos de mercado financeiro, e aí, livro, olhava no site da bolsa, olhava no site não sei o quê. Eu tinha muita vontade, eu aprendia muito rápido. Eu acho que vou pegar agora numa trajetória específica aí, quando eu trabalhei na Bolsa de Valores, que na verdade nesta época era separado ainda, e eu trabalhei na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Eu aprendi muito do negócio da Bolsa de novo em uns 2 anos. No final desse segundo ano, eu era já a pessoa da área de tecnologia que as pessoas de outras equipes vinham perguntar, Sabino, quando um título liquida nessa determinada situação, tem ou não tem esse determinado taxa ou alguma coisa? Então, as pessoas já me viam como uma referência. Mas eu estudava demais, Fernandes, assim, eu me jogava naquilo para entender mesmo, e eu entendia do negócio. E eu via gente que já estava lá há 5, 6 anos, há um tempão, era funcionário e tal, e não tinha a profundidade que eu tinha, porque não tinha vontade. Então, isso também vai fazer muita diferença. A vontade de estudar, a disposição de estudar e a facilidade de aprender, né? Isso é uma questão de funcionamento do cérebro. Tem gente que tem mais facilidade em aprender, tem gente que vai precisar de mais esforço, e se ela tiver esse esforço, ela compensa. Agora, se você pegar uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de aprender e tem uma preguicinha de estudar, aí vai ser difícil. Então, tudo isso, Fernandes, tudo isso vai é, fazer com que esse tempo varie. Inclusive, qual é o nível, né, de profissionalismo que o seu ambiente está te exigindo? Eu outro dia falei para os meus alunos lá, eles perguntaram assim, mas como é que é o ambiente, né, nessa empresa? Eu não costumo falar muito nome para não ficar repetindo, mas uma empresa gigantesca do mercado financeiro, todo mundo que está assistindo aqui conhece com certeza, né? Quem é brasileiro, certeza que conhece, é um dos maiores bancos aqui do Brasil já faz muito tempo. Lá dentro, como é que é, né, e tal? E eu falei assim: uma coisa que eu posso dizer, o nível de profissionalismo lá dentro é extremo. As pessoas são exigidas como profissionais. Então você tem que ter postura, você tem que ter comprometimento, você tem que ter vontade de aprender, senão não dura muito lá dentro. Tem umas pessoas que acabam, consegue, vai para cá, vai para uma área, vai para outra, mas para você conseguir se destacar, conseguir ficar, você tem que ter esse profissionalismo. Então, depende um pouco também de como o teu ambiente vai te exigir esse profissionalismo, né? É um ambiente que vai te exigir muito? É um ambiente que, tá, vamos aqui no Somebody Love, tá tudo bem?
Isso aí também vai fazer muita diferença. Eu não consigo ser assim talvez mais preciso de dizer um número X ou Y, porque varia muito mesmo, tá? Mas eu tentei trazer pelo menos aí algumas ideias, né? Cara, você eu gostei da resposta, acho que trouxe bons parâmetros ali, fez uma análise bem crítica. E assim, eu queria terminar com uma pergunta para você, cara, que também é uma dúvida minha que eu tinha, que eu falei, vou também ter que perguntar para o Sabino sobre isso, eu quero ver como é que ele resolve essa parada. É o seguinte, volume de documentação, ou qual é a quantidade de documentação, não sei se essa é a melhor forma de perguntar, mas como é que a gente cria e mantém uma documentação ali adequada, né? Para a gente fugir do caos, pelo menos, eu não sei no teu contexto, mas o contexto de empresas de software, ou de fábricas de software, ou de empresas que não são de software, mas têm desenvolvimento interno ou contratam fábricas, o produto não tinha documentação nenhuma, ou se tinha alguma, estava muito desatualizada. Eu não sei se você já viu isso. Eu acredito, Ou, né? Bom, é até bom ouvir isso, dá um certo alívio, né? Fiquei mais aliviado agora. Mas qual é o volume ou que tipo de artefato ou documento que você considera mínimo ali, né? aham, Como manter isso? Você tem, assim, dica para a galera da tua experiência sobre isso, que é uma dúvida pessoal minha, que eu tinha que certo, aproveitar você aqui, e que aham. pode ajudar outras pessoas também. Não, eu acho que, cara, essa pergunta é sensacional para a gente tentar trazer um pouco de conhecimento de engenharia de requisitos mesmo, tá? E aí, contextualizando, né, eu já trabalhei com especificações de 600 páginas, aquelas especificações texto, que parece um livro, né? Aí você fala assim, pô, Sabino, 600 páginas, você está exagerando, né, pra gente. Não, eu já vi especificação de produto com 600 páginas. Quem que vai ler isso aí? Ninguém. Ninguém vai ler. Ah, mas um cara quer um pedacinho, a outra pessoa quer outro pedacinho, aí uma vai lá, o outro vai aqui. Isso está desatualizado. Isso daí provavelmente não serve. Ah, beleza, então vamos fazer sem nenhuma documentação? Precisa ter uma equipe muito boa, mas muito boa mesmo para fazer sem documentação, e esta equipe até hoje eu não conheci. A equipe que faz bons produtos sem nenhuma documentação, bons produtos, bom trabalho, sem nenhuma documentação, eu nunca vi. Nunca vi. Então vamos lá. Como é que a gente chega em um nível adequado de comunicação? De documentação é relativamente fácil. Você precisa descobrir qual é o nível de documentação necessário. Então vamos começar assim. Você vai numa reunião, você falou com o cliente. Você e mais N pessoas falaram com o cliente. Na hora que volta para o técnico, para o ambiente técnico, para pensar em desenvolvimento de sistemas, as pessoas que foram lá têm que contar para essas pessoas, né? Existe um conceito que chama curva de esquecimento. Então, se você for numa reunião na quinta-feira e você for na segunda reunião com o time técnico na sexta-feira, você já lembra só metade do que foi falado. Se você não anotou nada, você vai lembrar metade do que você entendeu. Então, olha só, não é metade do que foi falado, você vai lembrar metade do que você entendeu. Passando os dias, ficou uma semana, você vai lembrar, sei lá, 15%. Depois procura aí a curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus e vai ver. Ou seja, eu preciso de algum nível de documentação. As pessoas funcionam de formas diferentes. Eu, por exemplo, como é que eu gostava de fazer documentação quando eu estava num projeto que envolvia muita gente dentro dessa determinada instituição financeira? A minha primeira documentação era um e-mail que eu fazia na reunião com o cliente, colocando os pontos principais e ele escrevia o e-mail junto comigo. Não era eu que escrevi o e-mail. O cliente escreveu o e-mail junto comigo para a gente estar de acordo que era aquilo que a gente tinha conversado. Este e-mail era um pró-memória. Tinha os principais tópicos, tinha uma descrição rápida, poderia até ser feito no formato de história de usuário, mas ainda não era. Era uma descrição em tópicos. A partir dali, eu pegava esta documentação, sentava com o meu time técnico e dizia assim: ó, o que você precisa elaborar de documentos para você entender isso aqui?
Aí ele ia me perguntar várias coisas, Sabino, isso aqui conecta com aquele outro sistema? Isso aqui tem essa tela não sei o quê? Isso aqui tem uma base de dados não sei o quê? Então vai desenhando aí. As perguntas que você está me fazendo, vai desenhando aí. Beleza. Em algum momento, a gente vai começar a perceber como que esse time funciona. Como é que esse cliente funciona? Qual é a documentação boa para ele? Qual é o formato legal para ele? Qual é o formato legal para a área técnica, para esse produto, para essa tecnologia especificamente? Aí você fala assim, pô, Sabino, não é melhor a gente usar os padrões? É, desde que todo mundo esteja de acordo. Então tem os padrões. História de usuário, pode ser até o ML, está meio em desuso, mas eu não sou contra. Não sou contra o ML, tá? Acho que talvez desenhos, né? Os padrões de desenhos, um protótipo desenhadinho ali, legal, um diagraminha de sequência, alguma forma de fazer uma base de dados, né? Um desenho da base de dados. Pode usar os padrões? Pode e deve. Eu gosto de usar padrões, tá? Mas eu vejo que a maioria das pessoas não usa legal o padrão. Então não vai adiantar. Eu vou falar assim, usa o ML. Aí alguém vai, mas o ML é antigo. Pronto, já criou um problema ali dentro da equipe, né? Hoje em dia, eu tenho recomendado, mas assim, cara, usa história de usuário, pelo menos. A história de. Então, assim, eu gosto de padrões. Para mim funciona bem. Já trabalhei com padrão ML, eu gosto. Se eu tiver uma equipe que trabalha com ML hoje, com casos de uso, eu vou trabalhar de boa, eu gosto do padrão. Desde que a gente escreva de forma rápida, de forma fluida, com alguma coisa que vai ser utilizada. Aí você fala assim, pô, Sabe, não, o ML é muito antigo, vamos usar a história de usuário? Vamos! Putz, mas aqui é história de usuário, a gente quer escrever história de usuário com os critérios de aceite, vamos colocar tudo num determinado tipo de ferramenta, tal, vamos usar a ferramenta A, B, a C, show de bola. Vamos usar o Trello da vida, né? Gosto da ideia também, mas eu acho que tem que todo mundo estar de acordo. A chave é, todo mundo está de acordo que a documentação é essa? Todo mundo está de acordo que isso aqui é necessário? Está de acordo. Então, vai fluir maravilhosamente bem. Numa empresa grande, o que vai acontecer, Fernandes? Vai ter uma área, e eu fui o dono, entre aspas, o dono dessa área durante algum tempo, que vai exigir uma documentação mínima, porque senão ninguém quer fazer documentação. E aí eu também vou dizer que, conforme a complexidade do negócio aumenta, maior é o nível de documentação necessário. A pessoa acha que entendeu, mas ela não entendeu. Se o negócio é complexo, é certeza que precisa de várias pessoas para entender e precisa de uma documentação um pouquinho mais robusta. E essas coisas são percebidas, né? Sistemas entregues com baixa qualidade, muitas vezes é falta de documentação. Pode ser excesso de documentação? Pode, no sentido de que você está fazendo muita documentação que não está sendo utilizada e está faltando a documentação que vai ser utilizada. Agora, quando a gente vai para empresas pequenas, então esse cenário que eu estou falando é para empresas grandes. Quando a gente vai para empresas pequenas, às vezes é possível fazer um produto sem documentação? É. Se for poucas pessoas que trabalham sempre no dia a dia juntas e que estão falando sempre das mesmas coisas e que acabam colocando como documentação o próprio produto. Estou fazendo aqui, vamos fazer hoje mais isso, vamos, já faz. Beleza, talvez não precise de documentação. Mas em algum momento a necessidade de documentação vai aparecer. Então, minha dica é: tente descobrir qual é a documentação necessária e não faça nada mais do que isso. É necessário? Faça, faça. E normalmente, se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer que não é necessário, mas se você analisar os dados, qualidade da entrega, tempo de entrega, quantidade de requisitos atendidos, você vai ver que está faltando documento. Normalmente, falta documentação de qualidade e sobra documentação que não serve para nada. Normalmente, na média. Cara, que legal. É assim,
Bacana ver essa resposta, porque é a linha que eu adoto também, né? Qual é o volume de documentação adequado, né? E desse ponto que você falou de é um produto pequeno, uma empresa pequena, uma equipe pequena ali, mas pode funcionar para construção ou evolução, mas as pessoas saem das empresas, elas são demitidas, um monte de coisas acontecem, e aí é quando a documentação vai fazer falta. Então, ter alguma É coisa, para mim, verdade. é mandatório. Sim, não, eu acho que você tocou num ponto interessante, Fernandes, até porque, ah, assim, é que empresas pequenininhas mesmo, e aí quando eu falo empresa pequena, talvez eu tenha que, vamos para um extremo, né? Nós estamos falando, eu estou falando ali de empresas de 3, 4 pessoas que estão desenvolvendo um produto que conseguem fazer alguma coisa sem documentação. Eu concordo com o que você falou, tá? A empresa ficou um pouquinho maior, tem um pouquinho mais de gente, tem, tem CLT envolvido, né? Tem colaborador envolvido que não é sócio do negócio, já precisa começar a ter documentação, porque provavelmente tem pessoas técnicas ali que têm conhecimento técnico que podem sair e tal. Só funcionaria, vou até aproveitar para deixar bem claro, eu acho que só funcionaria sem documentação quando você tem, por exemplo, ali umas 3, 4 pessoas que são sócios e que estão criando um produto juntos. Aí, talvez, e mesmo assim, é, talvez seja bom criar alguma coisa, um pró-memória, né, um e-mail, uma documentação em algum lugar, né? Então, é, eu hoje trabalho em equipes pequenas e a gente tem documentação, tá? Tem um mínimo de documentação, um cardzinho no Trello, com os detalhes, com coisas que a gente precisa fazer para não esquecer, com as pendências. As pendências têm que estar em algum lugar. Essa documentação, pelo menos de pendências, vai aparecer, essa necessidade vai aparecer, né? Eu concordo com você, sim, acho que é um bom ponto para deixar mais claro aí, né, para quem está ouvindo. Cara, é incrível. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o papo, foi sensacional. Eu estava muito ansioso por esse papo, porque eu tinha, eram dúvidas pessoais minhas que eu falei, eu tenho que aproveitar o Sabino e eu vou aproveitar. É muita, Correspondeu? cara, assim, honestamente, eu já esperava muito de você. Então, eu já sabia que ia ser muito massa, de verdade. Que Eu, bom, eu cara. vejo falar muito de você, as pessoas falam muito bem, com muito carinho, com muito respeito e uma coisa que eu gosto muito em você, cara, você tem um comportamento nos grupos, nas redes, muito respeitoso. E eu sinto falta disso, é, no mercado, sabe? Falando de maneira geral, né? Você tem um comportamento muito respeitoso. Eu admiro muito isso. A gente não vê você atacando ninguém, vê você falando mal ninguém. Então, a gente vê que você é uma pessoa respeitosa, você respeita as pessoas. E eu admiro muito isso. Eu até evito certos grupos, certas coisas, que eu acho que o tom de desrespeito, né? Eu posso. Ninguém precisa gostar de ninguém, precisa gostar do trabalho, e isso não precisa. Mas eu acho que respeitar, eu acho que é fundamental, porque a gente vive numa sociedade, né? A gente pode Sim, divergir, tá tudo bem. Uns vão gostar do azul, outros do amarelo, do vermelho, do preto, do roxo, tá tudo bem. Mas o respeito e a civilidade, cara, eu acho isso tão, tão importante, entendeu? Independente do que você pensa sobre aquela pessoa e tudo, eu acho isso fundamental. E a gente está em alguns grupos, né? E eu vejo muito isso em você, essa legal, cara. conduta, sabe? E eu admiro muito, porque, honestamente, eu sinto muita falta disso no mercado, de maneira geral. Eu vejo muito. Eu não vejo sentido em atacar pessoas, eu não vejo sentido. Você pode não gostar, e tá tudo bem, mas atacar, desqualificar, né? É, E eu tenho um amigo, aprendi com um amigo um dia desse aí, um negócio, ele falou uma coisa interessante. Cara, se é para falar mal de alguém, eu optei por um outro caminho. Eu convido essa pessoa para tomar um café, se ela não quiser, paciência, mas eu vou ouvir um pouquinho da história dela, né? é uma boa técnica, É uma boa né? técnica, né? Então, Você sabe que eu acho, Fernandes, assim, é legal, claro, você está falando isso, eu realmente procuro, né? É algo intencional, né? De tentar me colocar no lugar das pessoas, mas eu acho que eu aprendi um pouco isso ao longo da vida também, de que às vezes, né, a gente, quando eu vejo uns
por exemplo, né, no LinkedIn, eu estou muito no LinkedIn ali, né, vendo as coisas no dia a dia. E quando você vê as pessoas, às vezes, né, uma pessoa que ataca a outra e tal, se ela conhecesse detalhes do ponto de vista do outro, talvez ele não atacasse. Porque é uma discussão, às vezes, muito superficial, né? Alguém coloca uma coisa, o outro responde e já vira uma guerrinha embaixo. Mas essa história do café é muito válida mesmo, porque você tem que entender os detalhes, né, daquela pessoa, ou então, deixa passar. Sim. Então, eu gostei muito do nosso papo. É sempre sem roteiro, é só um tema central ali, a gente deixa correr e, cara, suas respostas foram muito densas, né? E eu já sabia também dessa tua densidade também. É uma coisa que é muito característica. A gente dá para ver que você é um estudioso, e quando eu digo isso, é aquela pessoa que se dedica, que estuda com afinco ali, sabe? Nesse sentido, não é no sentido pejorativo, né? Porque às vezes a pessoa, você está me dizendo que eu sou um teórico e não conheço. Não, não é nesse Aham, sentido de estudar aham. profundamente. Então, é muito legal isso de ouvir e pô, a galera vai curtir muito. Então, cara, de verdade, eu agradeço muito a tua disponibilidade, a tua generosidade de compartilhar, né? Você é um cara que faz muito isso com muita propriedade. E para mim, assim, eu não sei se foi um papo ou foi uma aula, mas eu curti Não, muito. eu fico, cara, assim, eu fico muito contente, né? É muito legal, claro, você vir em algum lugar e ser tão bem recebido, então também vou te agradecer pela sua recepção, né? Porque, cara, fantástico, né? A gente já se conhece há algum tempo, mas a gente não tem tanta continuidade de comunicação, assim, né? A primeira vez que a gente senta para bater um papo de verdade mesmo, né? A gente conversou algumas vezes, muito rapidamente, assim, né? Mas já faz algum tempo também. Então, me senti muito bem aqui também e quero te agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo também. E gostei também, foi um papo muito legal, me senti muito bem. Obrigado, de verdade. Bom, então, galera, aproveitem esse conteúdo do Sabino, porque tem dicas aqui que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei, e tem dicas que eu gostaria de ter sabido ontem. E elas eu vou assistir de novo. Eu sempre assisto de novo. E, cara, eu cumpri o propósito. Eu honrou o Zé e ele vai ficar muito feliz. Assim, eu já falei pra minha mulher, né? Falei, cara, hoje vou trazer um cara muito massa no canal. O cara eu brinco com ela, o cara é famosinho. Ela fala famosinho, ela fala, ele é famoso? Não, ele é famoso. Famoso, ele é famoso. É um cara que é referência em engenharia de requisitos, né? Nesse sentido que eu tava falando. E, cara, obrigado. Eu fico muito feliz mesmo de poder você ter aceito o convite e ter ensinado muita coisa. Aprendi muita coisa contigo, de verdade. Show de bola. Muito Coisas que você obrigado. falou que, putz, talvez se eu soubesse, se eu tivesse prestado atenção, eu fui lembrando de algumas coisas, de alguns perrengues que eu passei, alguns erros, faz parte da trajetória, né? E você foi falando e foi legal, foi muito bacana. Então, de coração, muito obrigado e até uma próxima. Show de bola. Obrigadão.